Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Digitalize, a principal iniciativa de digitalização, transformação de pequenos, médios negócios dentro desse grande mundo digital. Aqui o nosso propósito é ajudar você a entender quem são os executivos por trás das principais tecnologias usadas por várias pessoas para geração de renda e também trazer muito conhecimento para desmistificar essa possível dificuldade de você utilizar essa tecnologia em seu favor. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixa de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente melhorar cada vez mais aqui o nosso papo e o nosso podcast, tá bom? Hoje a gente vai falar com a Marina Proença, ela é cofundadora da Favo. Se você não conhece a Favo, você deveria. Eles estão crescendo muito e gerando muita oportunidade para muitas pessoas Brasil afora. Então, Marina, muito obrigado pela sua presença aqui. E já de largada, para a gente começar muito bem esse papo, para você se apresentar para mim, para todo mundo, eu já te conheço um pouquinho, mas conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar como fundadora da Favo. É importante que, acho que todo mundo entender também que há diversos caminhos profissionais que a gente pode seguir, inclusive empreender criando uma plataforma tecnológica ou mesmo empreender utilizando uma tecnologia. Eu acho que esse histórico teu, acho que vai ajudar muita gente. Obrigada pelo espaço, prazer, eu também te conheço um pouquinho, agora vamos conhecer um pouquinho mais. É sempre para mim um prazer poder falar da Favo, porque de fato ela foi criada para ajudar as pessoas a conseguirem renda. E acho que essa história da renda e a minha história, a história da Favo, todas elas são muito misturadas, né? Eu sou de Sorocaba, eu tenho 37 anos agora, e do interior, enfim, com uma mãe professora, que já é um privilégio, e um pai vendedor, família passando perrengue desde sempre. Já com, 6, 7, 8 anos, eu e minha irmã, que foi minha primeira sócia, a gente vendia coisas na porta da casa, assim, para tentar ajudar os nossos pais a pagarem as contas. E essa é uma história bem curiosa, porque, obviamente, criança não tem que trabalhar, mas a gente tinha uma forma lúdica, porque a gente via o perrengue que era dos pais de pagar todas as contas. E aí, a vida que segue, a gente cresce, vai desenvolvendo carreira, profissão e tal, estudei comunicação. Fiz todos os estágios possíveis, mas vim para São Paulo muito cedo, já faz, enfim, acho que em 2010 eu estava aqui. E fui trabalhar na Netshoes, né, com digital, não sabia nem que era um banner, nada. Eu batia na porta do meu vizinho, Marcel, que era um cara que trabalhava do lado, que sabia muita coisa de digital e perguntava tudo para ele. Mas lá no Netshoes, como uma pegada muito focada em cliente, eu me apaixonei por essa coisa que já tinha dentro de mim de olhar para as pessoas, mas de fazer negócios olhando para as pessoas. Até porque quando a gente começa a carreira, e principalmente em São Paulo, né? Porque São Paulo parece que engole a gente, é trânsito, Você vive pra trabalhar, é um negócio muito louco. E no interior era um pouco diferente, eu almoçava na minha casa, entendeu? De repente eu chego aqui, eu acordo às 5 da manhã, chego no trabalho às 8, 7h30, era um negócio. Eu morava em Diadema, eram vários metrôs, trólebus, uma loucura. Então chega, trabalha, acaba o dia, você vai pra casa, acabou o dia. E aí você tem que fazer faxina na madrugada, era uma loucura. Mas aquele momento de perrengue, mais o jeito de trabalhar na Netshoes, mais eu entender que quanto mais eu desse de mim, mais eu batia minhas metas e melhor eu conseguia me desenvolver e também ser reconhecida, me despertou uma vontade de fazer mais e mais disso, que já era um pouco da minha família ali, de, fazer o rolê, assim, sabe? Tem que resolver a vida. E aí a vida foi passando, eu caí no mundo digital assim e fui migrando, depois fui para o Clicon, na época que as compras coletivas estavam bombando, depois fui trabalhar na FBiz, que é uma agência digital que, assim, trabalha super bem, atendia um monte de gente bacana, atendi algumas contas que não eram de varejo, mas que eram contas transacionais, também não era nem branding, nem venda, só a venda, então o que tinha por trás disso? Um mix de produto já, do que a gente conhece hoje como desenvolvimento de produto digital. Mas isso em 2012, quando esse tema desenvolvimento de produto digital não era tão popular no Brasil. E aí fui aprender a fazer isso, abri uma consultoria de inovação e desenvolvimento de produtos digitais, tal, onde eu fazia muita pesquisa, né, porque tinha esse olhar para as pessoas. Acabei trazendo o Bob Dorff para o Brasil, que é o coautor do Manual da Startup, com o Steve Blank. Foi uma experiência incrível, assim, ajudar a trazer esse cara para o Brasil, dar consultoria para grandes bancos,
né? E várias startups e tal. Foi muito, muito, muito massa, mas eu era, assim, super júnior, não sabia nem o que eu tava fazendo. Mas aprendendo muito e com muita vontade de entregar valor real. Em algum momento na vida, nessa coisa das startups, dando consultoria, mas era uma consultoria assim, chamava consultoria, mas era eu trabalhando lá terceirizada, fazendo acontecer. Acabei trabalhando com a Educar e ajudando a desenvolver a primeira plataforma dos cursos ao vivo e tal, que eles estavam fazendo um pivô também. E fui muito para a comunidade, falar com mulheres, para ajudar a criar um produto que desse uma força para que elas ganhassem dinheiro. Então era muito a confeiteira, a boleira, a artesã, e eu lá naquele trabalho de UX mesmo, de design de produto digital, fazendo pesquisa, entendendo, desenhando, mas indo na casa dela, sentando na cozinha, tomando cafezinho, e assim, como é que é a rotina do dia, do que você precisa, é dinheiro, mas não é só dinheiro, como é que usa o digital, não tinha tudo, assim, eu lembro que a gente falava todo ano, assim, o ano que vem vai ser o ano dos apps no Brasil. Até que teve um ano que, de fato, foi o ano dos apps no Brasil. Mas, enfim, esse momento. E aí, vida seguiu. Eu acabei indo parar no SP1 muito por conta desse trabalho de pesquisa com mulheres e geração de renda. Globo. O SP1, Jornal do Meio-Dia da Globo, com o Trali. E lá eu fiquei quase 4 anos falando sobre empreendedorismo e trabalho para as pessoas que estavam precisando de uma grana. Que, por sinal, se conecta com a minha história da infância, quando a gente ajudava os meus pais a ganharem dinheiro para pagar as contas. Porque não ter dinheiro, Vitor, numa família, é um tema muito sensível, né? Não é só um tema de vida prática, é um tema de emocional, e os filhos, eles acabam pegando, mesmo que os pais não falem nada, assim, a gente sente, as coisas ficam no ar, você percebe, você vai no mercado, e no mercado era assim, era super racionado. Na época, eu lembro que o Carrefour tava 90 e poucos, acho, chegando no Brasil, ir ao hipermercado, assim, era um evento, e a gente tinha uma regra, podia cada uma pedir uma coisa só. Então, assim, era tudo muito, muito escasso. A gente nunca comprava os chocolates gostosinhos, Nestlé nunca tinha em casa, era sempre uma marca mais barata. E aí, cresci na escassez, com todo esse contexto, estou na Globo fazendo tudo isso, minha carreira em tecnologia já tinha se desenvolvido bastante. Aí eu já era C-level, né? O que significa isso? Diretora de uma empresa de tech, diretora de operações de uma empresa que era a ClickBus, que misturava, enfim, eu tocava marketing, atendimento, produto. Fiquei um tempo sem CTO, então, assim, bastante coisa, mas sempre olhando muito para venda e crescimento das empresas. E, ao mesmo tempo, em algum momento nessa história, bateu, assim, aquela coisa do propósito, que eu já tinha me conectado, óbvio, com isso, mas eu estava bem de olhos abertos, porque o discurso do propósito pode ser um discurso pesado também. Afinal de contas, você querer fazer pelo outro quando você não fez por você ainda é muito difícil. Mas eu já tinha feito por mim, eu já tinha economizado todos os meus dinheirinhos, comprado um apartamento de 49,5 metros quadrados e estava resolvido, assim, com as necessidades básicas. Falei, cara, a vida não é só ganhar dinheiro para ficar mais rica, sei lá. Que riqueza, né? Não tô falando de um AP para morar, mas enfim, para mim, ter um lugar para morar, tô rica, sabe? E aí, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas. Não sabia direito o que fazer, deixei uma lista na época para um dos investidores da ClickBus sobre o que eu queria fazer, e eu estava na Globo, então eu queria fazer alguma coisa para as pessoas ganharem dinheiro, porque conteúdo é incrível. E eu até me viro um pouco com conteúdo, mas não é o que eu faço de melhor. O que eu faço de melhor é resolver problema, qualquer que seja. Então eu falei para ele, eu quero ajudar a resolver problemas de pessoas que estão com dificuldade de ganhar grana. O que eu posso fazer? Não sei, deixei esse item na lista para ele, numa cartinha. Segundo item, quero fazer um negócio gigante. Porque eu ainda tenho muita energia, ainda não tenho filho. Eu sei que depois que os filhos chegam, eu quero dar uma atenção para os filhos, né? Minha mãe trabalhou 12 horas por dia enquanto eu era criança, então eu queria ficar mais perto. Então eu ainda quero aproveitar que eu não tenho filho e dar mais um gás. Então, né? Tem que ser tech e precisa ser um negócio com propósito, e eu quero ter um sócio com propósito. Uns meses depois que eu saí da ClickBus, estava lá com essa listinha de coisas procurando. Esse investidor, que é o Fabrício, né, me chamou e falou, você precisa conhecer uma pessoa, vai tomar um café, e assim eu conheci o Alejandro, que hoje é meu sócio, que chega num café que era para ser de meia hora, e ficamos 4 horas conversando com o Ikigai, que é uma maneira que os japoneses desenvolveram de encontrar, da gente encontrar o nosso propósito, nossa razão de existir, que conecta o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta de fazer, com como a gente sabe ganhar dinheiro e o que o mundo precisa. Né? Então, essa conexão das 4 coisas. Ele começou a falar do Ikigai, eu falei, pera um pouquinho. Abri uma bolsa toda bagunçada, um clássico, né? Tirei um caderninho, abri o caderninho na mesa e falei, esse aqui é o meu Ikigai. Eu tinha o Ikigai meu desenhado. Qual a chance de você ter o Ikigai na bolsa? Aí mostrei o Ikigai e conectamos, assim, nessa coisa de
criar algo para as pessoas com um propósito e tal. E aí conecta na história do social commerce, que é a Favo. Caraca, uau! Assim, muito bom, assim, porque muitas vezes a gente conversa com alguns fundadores aqui e os fundadores das maiores startups, geralmente eles têm um perfil muito semelhante, sabe? Homem branco formado na USP com pós em alguma escola gringa e tal, que acabaram realmente participando de construção de plataformas de sucesso, mas que precisavam trazer para o time o que você entende muito bem pelo histórico que você contou, que é o conhecimento sobre o problema que você pretende resolver, sabe? Se você não é um profundo conhecedor do problema que você quer resolver, de duas uma, ou você tem que montar um time muito bem entendido disso, ou você vai ter que procurar entender e conhecer, né? Esse caminho de procurar entender, às vezes, é muito tortuoso, você erra muito. E aí como essas empresas de tecnologia, elas são menos avessas ao risco, então elas toleram mais o risco, aí erra uma vez, erra duas, erra três, erra 10 vezes, até uma coisa dar certo, atendeu bem a dor, vamos escalar. E você, assim, com o seu histórico, acho que tem um caminho muito bom para realmente entender a vida de uma família, de uma pessoa que precisa gerar renda, né? Eu mesmo também eu cresci. Eu nasci em Americanópolis, que é no Jabaquara, quase extremo Zona Sul. Aí eu nasci lá, fui criado na Vila Granada e Vila Ré por um bancário e uma pedagoga. Cara, o que os meus pais fizeram por mim, era tudo racionado, foi investir muito em educação. Então, tudo que entrava, era educação. O resto, racionado, assim, bem. Supermercado, tudo. E agora eu vejo no contexto atual que muitos modelos de negócio estão conseguindo incluir a classe C, D, E, pessoas que infelizmente ainda estão navegando esse mar de desigualdade que é o Brasil, para esse universo digital. Porque a primeira leva, né, e você também tem um histórico raro que você observou a primeira onda do digital, que era aquela que o pessoal falou do boom das .coms, né? Aí tinha Netshoes, teve o Buscapé, teve tantos outros à época, né? Que eram aqueles atores que montaram o site. Montaram o site, estoque próprio, vendo estoque e tal. Agora, na segunda geração, que você não trabalha, às vezes você não trabalha com estoque próprio, aí você integra muito melhor todos os atores, você trabalha com o conceito de comunidade, e aí entrou os aplicativos, as plataformas que conseguiram escalar até muito mais do que o pessoal da primeira onda, que foi os desbravadores, os bandeirantes ali, né? Então, explica para mim, para todo mundo, o que é a Favo? Qual é a tese da Favo? Você explicou um pouquinho da dor que você sentia pessoalmente. Como é que vocês fizeram essa transmutação? Como é que vocês trouxeram isso para a Favo e explicando o que a Favo faz hoje? Legal. Primeiro, assim, mesmo conhecendo... Com certeza, conhecer a dor do nível que eu conheço é uma vantagem competitiva. Porque eu faço pesquisa também, mas em geral, não faço pesquisa. Eu estou conectada com as pessoas, é diferente. Eu falo com elas no meu WhatsApp, eu falo com elas no meu Insta, eu falo com elas, é diferente. Mas mesmo conhecendo muito a dor, criar a solução no varejo é extremamente complexo. Então, sim, é uma vantagem, mas não é garantia de que as coisas estejam perfeitas, porque é muito complexo. E no Brasil, especialmente, muito custoso, ainda mais com a logística, né? Você sabe. Mas, enfim, isso dito,
A Favo é um modelo de social commerce inspirado nos modelos orientais, especialmente nos modelos que nasceram na China anos atrás, que até com outras crises sanitárias acabaram crescendo porque as pessoas ficaram em casa e então se desenvolveram. Esses modelos de social commerce nasceram lá já muito através dessa venda via redes sociais e com uma descentralização da logística, basicamente fazendo com que o custo de aquisição de cliente caísse muito e que o custo de logística também fosse menor. E movimentando as redes sociais. Quando eu digo redes sociais agora, eu não estou falando da rede social digital. As redes sociais das pessoas, que nada mais são Pode do ser que o entorno ali, a família, Perfeito. tal. E na China, isso muito observando cultura, história e tal, a gente vê uma presença das comunidades muito mais fortes até do que no Brasil e na América Latina como um todo, né? Por toda a situação que a China passou ao longo do tempo e a quantidade de pessoas. As pessoas se ajudam. Existe uma figura na China que é a síndica do bairro. No Brasil, assim, São Paulo, você tem as subprefeituras, mas você não tem a comunidade. Zona Sul, você quase não tem comunidade. Alguns bairros só tem associações de bairro fortes, outras... Exato. E aí você pega a ZL, ZN, e as comunidades são mais fortes porque as pessoas são várias gerações de famílias que moram, então as pessoas se conhecem, o senso de comunidade é maior. No Brasil e no Peru também, apesar de ter muita comunidade em muito lugar, essa comunidade não é tão estabelecida nos grandes centros urbanos, assim, porque é um pouco diferente, a vida mudou. Mas aí, como funciona esse negócio na prática, né? Dessa coisa, tá bom, todo esse modelo diferente que a gente viu no Oriente, a gente começou pelo Peru em outubro de 19, o seguinte modelo. A gente é varejista, a gente como marca, Favo é varejista. Eu compro das marcas, estoco no centro de distribuição, que a gente tem em vários lugares, e vendo direto para o cliente final, mas através do aplicativo ou do site que quem maneja no dia a dia é o empreendedor. Então, vou dividir agora em duas figuras, a figura do cliente e a figura do empreendedor. Para o cliente, o que a gente oferece? A gente oferece itens de supermercado com preços até 15% mais baratos do que o supermercado padrão, mas que andam em linha com o preço do atacarejo, só que sem taxa de entrega e sem compra mínima. O que isso significa na prática? Que a gente quebrou as barreiras de entrada para que todo mundo pudesse fazer compra de supermercado online. Porque as principais barreiras para que classe C, D e E comprassem online, além do medo do digital, o medo do pagamento digital, porque a gente começou um pouquinho antes de Pix no Brasil, tem muito tema que é a compra mínima, que normalmente é R$100, 150, 200, era, né, no supermercado, até a gente começar a fazer isso, e o valor da entrega. Essas duas coisas não permitiam que uma pessoa que tem um gasto mensal muito reduzido de supermercado comprasse na internet. Então, esse dinheiro que ela economiza, um frete de R$18. Eu com R$18, quantas caixinhas de leite eu compro? Vou até o atacarejo, gasto, né, pernada, carro, ônibus, até os carros compartilhados que tem dentro do estacionamento do atacarejo, e economizo e alimento meu filho. Então, pensando nessa dinâmica, para o cliente, a gente atende o preço do atacarejo, mas com a conveniência de receber em casa, que antes era coisa para poucos, agora é para todo mundo. Para o empreendedor, a gente é uma opção de geração de renda real, significativa, consistente, que ele pode contar mês a mês e que não depende de nenhum tipo de investimento. A pessoa não precisa comprar um kit, ela não precisa pagar um curso, nada. Ela se cadastra no site, a gente valida que ela é uma pessoa real, né? Com todas as questões de segurança, é real, tá tudo certo. Beleza, então você não precisa ter experiência em marketing, experiência em venda, você não precisa ter experiência. A gente vai te treinar e aí, no mesmo dia, você já recebe o seu link do seu site, né? Do seu site Favo, do seu mercado Favo. E pode baixar o aplicativo tanto do empreendedor e tal, quanto o aplicativo para divulgar para os clientes fazerem as compras. Os clientes fazem as compras, você ganha uma comissão. Basicamente é isso. Então, toda compra que esse empreendedor promove através do aplicativo dele ou do site dele para os vizinhos, gera uma comissão de 7% a 15%. Tá. Importante dizer que nesse cenário de gasolina, combustível muito caro, desde sempre, mas especialmente agora, a gente reforça com os empreendedores que eles não trabalhem num raio maior do que 2 quilômetros e que a gente ainda tem vários empreendedores que nem carro tem, que trabalham só no condomínio, porque, vamos fazer uma conta, quanto uma família de, sei lá, com 2 filhos gasta de supermercado? Vamos dizer que ela gaste R$1.000, vai, pra gente ser legal. Porque hoje tá tudo caro. É fictício esse número, né? A gente sabe que não é. Mas é que varia muito e o supérfluo muda muito. Sim. Se você atender 10 famílias que gastam R$1.000, são R$10.000. Vamos dizer que você pegue metade só desse valor vendendo Favo.
certo? Você vai vender 5 mil reais. 10% já são 500 reais. Que você fez trabalhando de 4 a 5 horas por dia, sendo que 80% do seu tempo você tá lá na sua cozinha, no seu sofá, no WhatsApp. 500 reais é pouco, mas esse valor que eu dei aqui, ele é para 10 famílias, lembra que eu falei? Sim. Só que dá para você atender 30, 40 famílias. Então, assim, dá para fazer uma renda super interessante trabalhando de casa. Eu tenho 75% da base de mulheres. Com as crianças em casa, Que entende? legal. Então é bem, assim, real. Né? Não tem assim, não é fique rico em 3 semanas, não é isso. É, cara, ganhe uma grana sustentável sem ter que comprar um carro, sem ter que comprar uma moto, sem ter que estar na rua o tempo todo. Sim. Cara, que legal, assim, porque a gente vê no setor várias teses, né, para melhorar essa logística que é muito cara, né? Você tem a tese, por exemplo, da Dark Store, que são lojas fechadas, para todo mundo entender, parece ser casa, é uma casa comum, fechada, um galpão fechado, que você nem sabe que ali dentro tem uma série de itens de supermercado, que hoje tá mais comum de supermercado, né? Mas poderia ter qualquer outra coisa lá, né? Itens do varejo, capinha de celular, por exemplo, camisa, sapato. Para tentar avançar com essa perna logística mais próximo ali do consumidor final. E você tem outras teses também hoje. Você tem teses também na China, de teses em que apostam muito na conexão direta entre indústria e consumidor final, né? E aí a indústria vai direto para o cara, com ou sem logística fornecida pela plataforma, né? Pode ser a logística, inclusive, própria da indústria, porém hoje ela não tem esse histórico, né? O histórico que a indústria tem é do mercado tradicional. Então, que por isso que o preço fica caro no mercado, não é porque o dono do mercado é um mega capitalista malvadão lá, é porque o custo é realmente alto de você tirar o produto da indústria e você coloca numa distribuidora. Essas distribuidoras são familiares, elas vêm de geração a geração e existem somente algumas no Brasil. E quando eu digo algumas, não é porque são 10, assim, podem ser centenas, até milhares, mas elas são poucas, não são muitas, elas passam de geração a geração. E até o produto chegar em um determinado outro local e desaguar nos mercados. Fora isso, aí você tem todo um custo de iluminação do mercado, você tem um custo de mão de obra do mercado, você tem o custo, inclusive, do lucro do mercado. Isso faz com que um leite, né? Meu filho tem 4 anos, tem uma filha de 1 ano. Aí o leite que era para ser, sei lá, R$4, acaba virando R$10, sabe? 1 litro de leite ninho, sei lá. E aí... Tá caro esse leite aí, você precisa comprar na Favo, hein? Tá muito caro, eu preciso usar muito Favo. E aí tem essas teses. E, assim... E, aliás, assim, o que a gente vê também é que muitas vezes uma empresa começa de um jeito e aí ela vai reformatando tal. Fato é que eu não conheço nenhum modelo hoje no Brasil parecido com o que vocês estão fazendo. Não conheço. Porque ao mesmo tempo vocês têm estoque próprio e aí a pessoa ali do bairro, do entorno ali que vai fazer pelo menos essa recepção dessa mercadoria. Mas para todo mundo entender o passo a passo mesmo, porque assim... É complexo, tá? Quando você escuta a primeira vez a explicação, realmente, se você não é da área, você não vai entender. Para o cara que tá lá, o cara tem um apartamento ou tem uma pequena casa. Ele quer trabalhar com a Favo para gerar renda. Pô, o cara vai ter 7% de margem de tudo que vender. É dinheiro, é bastante. Como é que faz? Então, assim, ele precisa buscar... Por exemplo, ele está vendendo no link dele lá. Ele se cadastrou, subiu o site Mercado Favo dele. Tem os links de venda lá. Aí tem sabão em pó, banana, aí tem uma série de produtos ali. Aí o que acontece? Ele vendeu, ok, está vendido. Aí ele precisa buscar até o centro de distribuição de vocês ou vocês entregam na casa dele. E aí ele tem que buscar como? Ele pode buscar...
de carro, de moto? Como é que é até o produto chegar em quem está gerando renda e venda ali? Como é que esse produto chega lá? Tá, jornada completa. Primeiro, pessoa, quero ganhar dinheiro, o que eu faço? Mercadofavo.com, me cadastrei, Tá. fui aprovado, comecei a vender. Os empreendedores vendem para os seus vizinhos, amigos, familiares, em torno de 1 a 2 quilômetros, ok, até 1 ou 2 quilômetros. Tá. Tudo que eles vendem através do aplicativo ou do site. Uhum. E aí, tudo que vai sendo vendido e pago até as 10 da noite, agora vem a melhor parte. O empreendedor fica na casinha dele, esperando que no dia seguinte, a Favo entrega com um caminhãozinho que bom. tudo que foi comprado pelos clientes deles. Uhum. Então, do meu centro de distribuição, sai um caminhão e leva as compras de todos os clientes daquele empreendedor na casa dele. Uhum. Na casa dele, ele tendo recebido todas as compras, ele separa por cliente, checa tudo. Uhum. Tudo certinho, ele combina com o cliente. Oi, cliente, você vem aqui buscar na minha casa ou eu vou aí te levar? Tá. Na América Latina, a maior parte das pessoas quer levar. É. Porque tem essa cultura da prestação de serviço mesmo, e eles não Aham. querem correr o risco de falar pro cliente que o cliente tem que buscar ele e perder o cliente. Sim. Então, ele arruma tudo e vai até a casa do cliente e entrega. Por isso que a gente fala, ó, mais de 2 quilômetros não. E é uma forma de fidelizar também, Também, né? Você vai total. lá, conversa com o cara, tal. Exato. E aí levou todos os produtos lá, quase sempre nessa primeira entrega a pessoa já fica meio surpresa, porque os clientes também estão acostumando com algo novo. Se isso é novo para os empreendedores que estão ganhando dinheiro, pensa para os clientes que não faziam compra de supermercado online. Eles até compravam um celular com o cartão do filho, um aplicativo aqui, Sim. outro lá, mas a compra do dia a dia de mercado não era uma coisa para todo mundo. E normalmente, esses empreendedores, eles também têm um papel muito de ajudar os clientes a aprenderem a fazer a compra online. Uhum. Então, eles ensinam como que faz um cadastro, como que coloca o cartão, como que funciona o Pix. Eu acho muito fofo. Às vezes eu tenho uns clientes que mandam na resposta das pesquisas. Eu não entendo como que faz para pagar com o Pix. E aí a gente tem treinamentos para ensinar os empreendedores a ensinarem os clientes como usar o Pix, por exemplo. Entende? Então tem, além de todo o trabalho que eles fazem da venda mesmo e da entrega, eles são agentes de transformação digital. Nossa, de digitalize. que demais, cara. É bem legal isso. E aí é muito curioso porque eu entrego 2 coisas para os empreendedores, né? A renda, através da comissão que eles fazem com as vendas, mas um senso de pertencimento a uma comunidade de empreendedores que está se digitalizando e tal. Isso eles dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo. Quando eu pergunto, o que vocês mais gostam daqui? Não, a grana, né, me salvou, era renda extra, já virou principal, meu marido passa... Várias histórias, 75% da minha base é de mulheres. Aí assim, meu marido era motorista de aplicativo, deixou de ser para me ajudar com a Favo, porque vale mais a pena, porque faz mais sentido, porque é mais seguro. Vale mais a pena, porque, ó, eu vou dizer alguns números para você, tá? E aí você contra o case se você puder, tá? Uhum. Hoje, a renda média ali de um entregador de plataforma que faz o last mile de moto vai por volta de 3 mil. De motorista de Uber 99 vai para a faixa de uns 4 mil e alguma coisa. Então foi mais vantajoso para ele do que dirigir no aplicativo do ponto de vista de renda. Sim, também? Do ponto de vista de renda. É que são negócios bem diferentes, assim. Então, para comparar, tem que tomar um certo cuidado. Porque eu não dependo de ter alguém na rua o tempo todo ali trabalhando para fazer a renda. Não é isso. Não é sobre tempo. É sobre a pessoa aprender a dinâmica. Então, é muito mais sobre a habilidade de conversar, de mostrar como funciona e de ajudar. Porque eles trabalham de 4 a 5 horas por dia. Alguns mais, outros menos. Claro, tem gente que quer trabalhar 2, fazer quinhentão e falar, é isso. E eu tenho gente que ganha 15, 20 mil reais, gente, por mês líquido. Sério? É claro que é um extremo, né? Não, é um extremo. Sim, É gente mas que... é muito. É muita grana. Mas assim, Caraca. tem bastante gente com 2, 3, 4 mil reais trabalhando de casa 4 a 5 horas, com 20% desse tempo fazendo entrega. E aí, quem que desbloqueia o sistema, né? Quem aprende que não é uma questão de quantas horas você coloca, é como que você faz para explicar para as pessoas a vantagem que é comprar dessa maneira. E aí é muito mais sobre a habilidade de comunicação e vendas do que a habilidade de entrega em si, ou de qualquer outra habilidade. E a gente treina todo mundo, né? A gente tem muitos treinamentos que, inclusive, quem passa pelos treinamentos consegue vender outras coisas. Não é um treinamento que é exclusivo para Favo. A gente está aqui te dando, meio que nivelando o conhecimento de todo mundo e preparando as pessoas para esse mundo novo. Mas a pessoa usa essa técnica de venda, esse ferramental todo para trabalhar com o que ela quiser.
Mas me explica então os principais desafios que vocês já estão enxergando ali desse empreendedor na Fava. Eu fico pensando alguns, tá? Aí me corrija se eu estiver Claro. enganado. Então, por exemplo, o cara tá vendendo um produto que ele precisa ficar na geladeira. Aí eu não sei se tem essa opção lá de Sim. ver. Tem? Tem. Então, o produto precisa ficar na geladeira. A geladeira dele vai estar, enfim, ele vai colocar na própria... Assim, me explica alguns claro. desafios que existem, porque o cara vai ter que, né, deixar, pelo menos por um determinado período de tempo, mesmo que seja rápido, né, porque ele vai receber o produto e já destinar para a pessoa, né, no linguajar de logística, a gente até chama de cross-dock, que não é nem um centro de distribuição, um mini-hub logístico, ele só recepciona para repassar. É quase como se a casa deles fosse um mini hub. Só que é um mini hub que os produtos ficam horas apenas, não fica de um dia para o outro. Isso. Porque veja bem, eu como cliente comprei de você, você é empreendedor, eu sou cliente. Eu comprei de você hoje, paguei até as 10 da noite. Amanhã você recebe. É item de supermercado, eu não quero esperar uma semana, eu quero pegar assim que você receber. Então o tempo que os produtos ficam na casa é muito pequeno. Quando a gente lançou a Favo, a gente tinha muitas ideias sobre, meu Deus, como a gente vai resolver o problema que vai aparecer de não ter geladeira suficiente para guardar as coisas. E aí a gente falou, calma. Deixa o problema chegar, que é uma tese do desenvolvimento de produto. Você lida com o problema quando o problema chegar, pra você não ficar inventando Senão solução que você nem sabe como é. Não, e na prática você precisa ver o problema acontecer pra falar, entendi, agora eu vou desenhar uma solução, né? Na prática, o que acontece? Ninguém tem uma composição de venda grande o suficiente de itens de geladeira diário, porque a venda é diária e a gente não tem frete, então as pessoas também compram mais picadinho, a ponto de a falta da geladeira ser um problema. E quando chega o volume a ponto de ser tão grande, a pessoa já tá fazendo tanta grana que ela compra uma geladeira, entendeu? Então não é um problema, a gente não tem esse problema hoje. Não tem? Não. Então, não tem... Então, assim, quais são então os desafios que você enxerga do empreendedor? Porque assim, vocês criaram até um conteúdo de capacitação, né? De vendas e tal. Quais são esses desafios, então? Existem algum? Claro, óbvio. Trabalhar dá trabalho. Até porque a gente é muito contra essa ideia de fique rico em 3 dias, né? E aí a gente tem conversas muito francas com os nossos empreendedores. A gente tem uma área de gestão de comunidades lá dentro. Com uma pessoa que a meta dela é alinhamento de comunicação com os empreendedores e pertencimento. As pessoas se sentirem confortáveis. Inclusive aqui, você tá bem pertinho do Família Mancini, né? Vira e mexe, a gente traz os empreendedores que vendem mais e tal pra jantar aí, como prêmio. A gente é muito ativo com eles, assim, a gente tá perto, eles têm meu telefone. Que ótimo. Os que estão mais ativos na comunidade, eles falam comigo no WhatsApp e brigam comigo mesmo quando alguma coisa falha. Porque falha, é normal. Acho que assim, tem os desafios práticos e os desafios emocionais do empreendedor, que na TV eu sempre falava sobre isso, assim, a parte prática é fácil da gente resolver, mas o que tá aqui dentro é a parte mais difícil, e aí vou começar por essa parte. Eu gostaria de dizer que isso é só no Brasil, mas eu imagino que não seja só no Brasil. Eu acho que em qualquer país que tem tanta gente assim, precisando, né, com um nível de desemprego tão alto e tal, precisando de renda, a gente tem uma descrença muito grande de que as coisas são de verdade, de que vai dar certo. E eu vivi isso dentro da minha casa, né? Meu pai teve muita dificuldade de achar muita coisa. Então, assim, a gente tá tão acostumado, tem tanta gente tirando vantagem, que quando vem uma coisa boa, você fala, não é possível que isso seja de verdade. Posso falar um negócio? Claro. Olha, eu me penitencio até hoje. Olha, eu sou um cara que eu tô no universo digital, tô vendo acontecer, tá na minha frente e eu não aproveitei. Por exemplo, criptomoeda, Bitcoin. Cara, o Bitcoin, cara, os caras vieram falar comigo quando o Bitcoin era, sabe, alguns poucos reais. E eu falava, não, vamos ver o que vai dar. Por quê? Porque mesmo eu sabia da tecnologia de blockchain, não sei o quê, que a tese era boa, blá, 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 eu desconfiei. É um pouco natural e, de certa forma, tem um lado nosso de cuidado mesmo. Deixa eu confiar desconfiando. Tudo bem desconfiar e ir atrás da informação. O que acontece é que nem todo mundo foi treinado a desconfiar, mas espera um pouco, deixa eu ir atrás da informação. Por isso que eu acho que esse projeto é incrível. Porque leva essa informação para as pessoas começarem a ter opinião própria sobre as coisas, sabe? E não comprar as agendas pré-definidas. Mas, basicamente, muita gente sofre de uma descrença crônica na vida. Não é com a Favo ou com o trabalho. Enfim,
tem muita gente com muito sofrimento ali, que quando você dá uma solução, a pessoa nem acredita. Então eu tenho que vencer essa barreira. Uma vez que essa barreira está vencida, vem uma barreira muito grande do medo da venda. Porque, e aí de novo, não sei se é só no Brasil, mas é o que eu vejo e tal. Mas, até mais do que no Peru. A gente não tem muito a cultura de ser vendedor, comerciante. Né? Você pega na China, todo mundo vende tudo para todo mundo. Assim, que tem a coisa do comércio muito forte. Turquia. Pois Os turcos vendem tudo. Eu tenho uma descendência libanesa aí. Vai ver que vem daí a vendinha. Português com libanês, pronto. Pode ser. Mas eu acho que quebrar o medo de sair para vender, porque parece que a figura do vendedor não deu nada, virou vendedor. E não é, cara. O vendedor não é o cara chato que te empurra as coisas. O vendedor bom, que não necessariamente é formado tecnicamente na venda, mas que sabe vender. E aí eu vejo em casa, meu pai vendia flor no semáforo com 7 anos de idade. Nasceu vendedor quase, né? Foi pra rua, infelizmente, muito cedo, mas aprendeu a vender. O bom vendedor, ele não enfia a flor na sua cara e fala, compra de mim, tá aqui o meu Pix. Me passa. Ele já vem com um argumento, né? E aí pra cada cliente... vem. E aí, quebrar o preconceito com o vendedor é um tema e depois aprender a técnica de venda. Então, esses são os desafios principais do ponto menos prático. Do ponto de vista prático, tem desde organização, porque tem uma dinâmica. As casas que funcionam bem nessas 4, 5 horas de trabalho, tem dinâmicas organizadas. Você não quer que as coisas cheguem na sua casa e fiquem lá esperando 2 dias para você entregar para o cliente, porque aí o cliente não vai ficar fiel. Então, tem uma capacidade de administrar a vida que deveria ser ensinada nas escolas, né? Como é que você lida? Você acordou, aí você faz sua cama, aí você prepara seu café. Tipo, tem essa coisa prática de organizar a vida mesmo. E aí, lidar com problemas. Porque os problemas vão acontecer. É inevitável, né? Vai acontecer um dia de uma caixa de leite chegar estourada. Então, como que a gente prepara as pessoas para elas resolverem problemas? Porque, no fim, isso de novo serve para todo mundo. Então, as pessoas que vêm e se dão bem... O único padrão que eu encontro entre os empreendedores que ganham muita grana comigo é um padrão de serem pessoas agilizadas. Elas são pessoas que lidam bem com as adversidades das coisas. Porque tem. E eles me chamam e eles brigam e eles vão atrás das coisas. Essa é a característica que mais funciona. Porque o resto a gente ensina. Que ótimo, cara. Mas é realmente assim, essa primeira mudança de mentalidade, né? Assim, que não chega a ser a desconfiança natural, né? Chega a ser desacreditar em algo, né? Já de princípio. Então é o pré-conceito, não um preconceito. Mas eu até pessoal. entendo de onde vem isso. Eu entendo mesmo. E a gente trabalha com transformar um pouco isso, porque de fato, quantas vezes na vida você já não teve alguém que te passou pra trás? Né? E aí a gente ficou se protegendo. Aí quando vem alguém que fala, não, cara, tô aqui. Às vezes eles vêm e tal no meu Insta. Eu falei, tá bom, me dá aqui. Vamos resolver, vamos junto, tá tudo bem, eu te respondo, segura aí. Então assim, aí eles começam a ver que é de verdade, que tem gente, né? Que por mais que seja uma empresa de tecnologia, não é uma grande máquina. É isso. E eu acho que assim, enfim, a tecnologia está mudando muito rápido, né? Isso é jargão, é chover no molhado. Só que de acho que talvez numa perspectiva assim, quase que única na história, eu vejo que o hábito das pessoas também está mudando muito rápido. E aí, quando a gente fala desse hábito de consumo, ou mesmo de venda, tendo visto o digital, eu acho que um modelo de negócio que é totalmente de outro, mas ele é digital, ele acaba ajudando as demais plataformas que vêm no momento seguinte. Então, explicando meu raciocínio. O cara que usa aplicativo Uber 99 é o mesmo cara também que falou assim, não, agora eu quero um Netflix. Que é o mesmo cara também que vai falar assim, não, vou comprar pelo Mercado Livre. Que é o mesmo cara que vai falar assim, pô, eu preciso ir no hospital mesmo, eu queria só um atendimento online, não pode ser aqui eu acessar. Às vezes é a mesma pessoa, né? Obviamente que esse perfil de pessoa aqui é uma pessoa já com um nível de renda mais alto. Mas basicamente as pessoas estão rapidamente entrando nessas novas jornadas, né? Eu fico imaginando lá atrás, quando o Mercado Livre começou a tentar convencer um monte de comerciante a colocar o produto dele lá na plataforma.
E aí, usando exemplos de sucesso, acabou se criando a onda de, meu vizinho fez, foi bom, tá vendendo, eu vou. Uhum. Eu acho que é isso que é um propósito nosso aqui também. Além disso, conversar com esses exemplos, né? Esses cases de sucesso que eu digo, os caras entraram, estão gerando renda, melhorou de vida, tem mais tempo, etc e tal. Porque eu acho que é isso que faz com que, né, essas mudanças de hábito ou de quebras de pré-conceitos aconteça, né? Eu não sei se você pode abrir números, obviamente, mas hoje quais são as cidades que vocês estão operando e quais são os próximos passos? Assim, se vocês não tiverem todas as cidades, quais são os seus próximos passos para chegar em mais cidades? Porque eu acho que muita gente está nos escutando, nos assistindo, vai falar assim, ela falou lá que tem desconto lá, um desconto significativo na plataforma, supermercado, quero entrar. Quais estão os próximos passos, os locais que vocês vão entrar? A gente está hoje em São Paulo, Grande São Paulo, algumas cidades do interior. Destaque, por exemplo, para Campinas, Sorocaba, Jundiaí. A gente também está com um piloto em Belo Horizonte e outro em Salvador. Então, são muitas cidades. Acho que sempre que eu recomendo para as pessoas é que elas acessem o site, façam o cadastro e esperem, assim, se vai chegar ou não vai chegar. Né? A gente, infelizmente, não consegue agora dizer todas as cidades para onde a gente vai, porque a gente está trabalhando as cidades que estão abertas. Mas, assim, a gente super se conversa no meu Insta, no meu LinkedIn, é real. E aí eles me pedem, quando chega em tal cidade? Esses dias alguém, Santa Isabel, não tem Santa Isabel ainda. Mas você conhece Santa Isabel? Conheço Santa Isabel, caminho da praia, claro que sei. mas então, quais são os critérios que vocês usam para abrir em outra cidade? É a demanda de empreendedores, falando assim, quando é que vai chegar? Ou dos clientes, ou os dois? Qual é a principal variável? Bom, são muitas, né? É uma sobreposição de análises, mas sempre a presença de pessoas do perfil que a gente tem como empreendedores, mais a galera que a gente atende como cliente, aí perfil socioeconômico mesmo, e penetração do atacarejo, né? Então, os lugares com menos atacarejo são os lugares onde a gente, se tiver uma composição boa entre clientes e empreendedores, é onde a gente tem mais oportunidade de gerar renda. Tá, hoje é onde vocês têm o centro de distribuição? Porque eu imagino que o volume de produto seja grande, assim. Aí você precisa de um espaço grande, né? Aonde vocês têm esse centro? A gente está em Osasco, num centro de distribuição com 5 mil metros quadrados. É esse tamanho? Que a gente... Sim, são 6 mais 5... É isso mesmo. Faz tempo, porque quando a gente mudou para lá, eu sabia detalhes dele. São 6 mil metros quadrados, mais 5 mil metros quadrados de área útil pra gente. Então, é isso mesmo. Não, e Osasco é um ótimo local, né? Porque, assim, num passado recente, esses centros de distribuição se concentravam, e se concentram ainda hoje, porque ninguém mudou, assim, do dia pra noite. Lá em Cajamar, que é uma cidade aqui próxima, aqui de São Paulo. E Osasco... no decorrer da história, deixou de ser uma cidade industrial, porque ali tinha algumas indústrias, galpões grandes e tal. Por exemplo, a ABB, que era uma empresa que fazia turbina de avião, estava lá. Tem muito galpão lá. Então, as indústrias foram saindo. Ficou ainda um comércio muito pujante de rua. Salvo engano, acho que é o segundo maior comércio de rua do estado de São Paulo. Aliás, aqui no Digitalize a gente trouxe o secretário da Prefeitura de São Paulo, Pedro Sotero, que é um cara super, super bom, um amigo meu, enfim. O cara tá fazendo um trabalho super bom lá em Osasco, porque tá levando muita empresa de tecnologia para lá. Sim. Então, uma cidade que, além disso, né, que tem espaço físico, ela está próxima de São Paulo, o que melhora também a logística de vocês. Mas aí explica melhor essa perna logística até chegar na casa do cliente. Então, o cliente, você já disse que o cliente não, o empreendedor. O empreendedor, ele aguarda o produto chegar, aquele produto que ele vendeu para a sua rede,
Mas aí como é que você faz? Vocês contratam algumas empresas logísticas para levar de van ou é logística própria de vocês? Internamente, o centro de distribuição é operado com funcionários e a parte de transportes é através de transportadoras, né? Então, tem algumas transportadoras que fazem o transporte de fato, vão lá, carregam os carros e fazem a entrega. Tá, e aí o empreendedor recebe com horário agendado? Não é agendado, não é agendado. O sonho é que fosse agendado, mas a gente ainda não desvendou esse mistério do agendamento. Essa é uma parte um pouco mais complexa. Não é agendado. O que a gente tem é uma previsão. A partir do momento que o caminhão é carregado, a gente mostra a previsão de chegada. E sempre que o caminhão está chegando, a gente avisa que o caminhão está chegando. O que acontece é que as rotas vão se consolidando e os empreendedores vão aprendendo que, então chega sempre mais ou menos nesse horário. Às vezes muda uma coisa e tal, e aí eles se adaptam, mas esse é um pré-requisito. A pessoa precisa ter alguém em casa para receber. Tá, e chega já arrumado, arrumado que eu digo separado por cliente ou não? Essa é uma tarefa do empreendedor, porque senão tarefa. Você ia ficar muito fácil, né? Pro empreendedor, pô. Você sabe que a gente cocria... A gente cocria muito com os empreendedores, né? E essa é uma coisa que eu também acho que é uma vantagem. Sempre quando aparece uma diversidade da vida e eles começam a reclamar muito, eu chamo para uma conversa, falo, tá bom, o que nós vamos criar de solução? Eu, canetinhas, post-its, vocês juntos. E várias vezes, quando eles reclamavam que não vinha separado no começo, eu falava, então beleza, para eu colocar a separação por cliente no CD, isso tem um custo. Tudo bem se a comissão for menor? Não, então deixa que eu separe em casa. Eu falei, claro, porque faz sentido, então continua separando em casa. Então, várias partezinhas do negócio foram modeladas assim, porque a gente não sabia direito como é que ia ser. E aí, eles separam em casa, então chega naquelas caixas agrícolas, sabe? Mas dentro das caixas chegam as sacolas, obviamente com o que é fresco separado numa sacola, o que é limpeza em outra sacola, elas vêm lacradinhas. Aí o empreendedor recebe tudo, o entregador leva a caixa de volta já, porque essas caixas custam uma fábula. É impressionante. Umas caixas resistentes. É um plástico muito resistente, né? É aquela caixa de hortifruti, sabe? E a gente tinha umas caixas lindas, rosa, assim. De vez em quando eu vejo gente de moto entrega passando com as minhas caixas, eu tenho vontade de sair correndo. Custa R$32 essa caixa, me devolve, ela é minha. Me dá. Mas aí, basicamente, eles pegam as sacolas, entram em casa, cortam o lacre, abrem a sacola, começam a separar os produtos. Quase sempre eles separam por tipo, né? Aí eles pegam o aplicativo e eles veem pedido por pedido de cada cliente, o que é de quem. Aí separa por cliente, combina a entrega. E aí a gente até tem algumas sacolinhas emergenciais, claro, mas a gente estimula muito que os clientes levem as sacolas e que eles usem as sacolas retornáveis. A gente tem umas sacolas retornáveis da Favo, toda a eco bag, blá blá blá, e eles, às vezes a gente premia os empreendedores com essas sacolas, mas a gente tem para vender também, que é para não ficar, né, consumindo sacola plástica assim em excesso. Cara, ótimo, eu entendi. Cara, me parece que é muito simples mesmo. Assim, simples que eu digo é um trabalho duro, mas é simples de utilizar a plataforma, né? Quando ele tá com o site dele lá, digamos assim, próprio da Mercado Favo, quando ele gera a venda, já tá atrelado ao CPF dele. O empreendedor. Pro empreendedor, Sim. Por exemplo, como é que ele se cadastrou lá? Aí o mesmo homo que tá para ele vender, tá para outro também. É o mesmo. Aí ele vai ter uma tela ali que ele vai conseguir ver exatamente quem comprou o quê. É tudo acompanhado pelo dashboard. Eu queria muito te mostrar como é, mas não dá, né? Não dá para mostrar como funciona. Não, a gente mostra em outra oportunidade. Tá. Eu, empreendedor, né? Como empreendedora, eu tenho um aplicativo do empreendedor. Que todas as vendas que o cliente faz no app do cliente, que são 2 apps diferentes. O cliente compra num app de supermercado, parece que é um app normal, da Favo. Terminou de comprar, a venda já aparece no app do empreendedor. Então, o Vitor comprou 2 pencas de banana, 2 caixas de leite para as crianças. Tá bom. Beleza, provisão de ganhos em cima dessa venda e tal. E aí, amanhã, quando você pagou, bonitinho, mostra o status de pagamento, está pago, porque às vezes você pode ter comprado em Pix
e não fez o pagamento do Pix. Aí fica lá com o pagamento pendente, que é pra eu poder te ligar e falar, Vitor, paga aí que eu preciso da minha comissão. Paga, senão não chega amanhã. E aí, no dia seguinte, eu acordo de manhã, né, empreendedor, acordei, primeira coisa que eu faço, deixa eu ver aqui, opa, caminhãozinho já saiu, caminhãozinho não saiu, vai chegar. Então, tem esse acompanhamento todo no aplicativo do empreendedor e todas as vendas que a gente faz via app do cliente, automaticamente elas já são atribuídas para o empreendedor. E para isso o empreendedor usa um link de divulgação que é o link dele. Então, mercadofavo.com/mercado do Vitor, por exemplo. Falando sobre meio de pagamento, o meio de pagamento é próprio de vocês ou vocês usam meio de pagamento de terceiro? A gente tem, o checkout é dentro do aplicativo do cliente. Mas é uma outra empresa. Ah, sim. Eu uso o Gateway, enfim, tudo externo. Mas basicamente... Então acho que dá para baratear esse preço desses produtos ainda no futuro, hein? Ah, com certeza. Vocês viraram aí fintech também, né? Ah, sim! Entendi onde você quer chegar. Com certeza. Mas é que a gente... Prioridades, né? Prioridades. Agora... uma coisa de cada vez. Aliás, quanto tempo tem o mercado Favo? A Favo deve ter quase 2 anos e meio. A gente nasceu em outubro de 19 no Peru. Eu tô perdida, porque na pandemia misturou tudo. Dia e noite, dia da semana com fim de semana. Mas nasceu em outubro de 19 no Peru. E 8 de fevereiro a gente lançou... De 20 a gente lançou no Brasil. Em fevereiro? 8 de fevereiro de 2020. Nossa, pouco tempo. Um mês antes da pandemia. Já tá com 100... E vocês receberam investimento? Sim, primeiro a gente teve o investimento do GFC, né? E com alguns investidores anjos que já tinham entrado também. Depois entrou a Elevar Equity. Depois entrou a Positive Ventures, que é a Elevar e a Positive são 2 fundos de impacto social também. O GFC tem vários investimentos no Brasil. Eu também vim já com eles da parceria com a Rocket antes, com outras empresas. E a aí Rocket, desbravadora. Pois é. E sim. A gente fez o Seed, depois fez Series A. Tá, vocês estão no Series A? A gente tá pós-Series A. Ainda tem muitas séries pra vocês. Tem muitas séries. Ou seja, dá pra captar muito ainda pra crescer, tem né? muita oportunidade ainda. Total. Então, vai ter o espaço da fintech e tal. Não, a gente tem várias demandas, várias ideias. A cada lugar que você toca, sai assim uma lista de 1.772.000 projetos. Claro, eu imagino, porque assim, é um segmento que ainda está pouco explorado, né? Porque, de maneira geral, o que eu vejo de algumas plataformas ali, que elas deram uma reorganizada em alguns setores, né? Então, você pegar o setor de alimentação, de restaurante, as plataformas que hoje existem, elas deram uma reorganizada total, né? Porque... antes as pessoas pediam delivery em casa? Pediam o quê? Pizza e esfirra. E eu tô falando o quê? 5, 6 anos atrás? E hoje a galera tá pedindo salada. Hoje chega a Bela Gil na minha casa. Olha que luxo. Salada, sashimi. A primeira vez que eu pedi comida japonesa em casa, ainda no panfletinho, tá? Eu era adolescente. Meu pai disse que eu ia morrer de salmonela. Falei, como é que vai chegar um sashimi aqui, peixe cru, bem? Não é possível. E aí, por exemplo, nesse exemplo, a gente teve uma reorganização, né? Muitos restaurantes de outras especialidades viram oportunidade de delivery, muitas pessoas abriram restaurante também. Varejo também, está passando por um processo de reorganização também. Só que ainda com pouca penetração. Então, enquanto bar, restaurante, a grande parte está na plataforma digital, obviamente que ainda tem como crescer para restaurantes interior de muitos estados no Brasil, né? Que não estão em plataforma ainda. Mas é um segmento que majoritariamente olhou e entrou. Agora, varejo mesmo, assim, o cara vende sapato, camisa, tal, mesmo a gente tendo a real noção que estão vendendo de tudo na internet, só 11% de todo varejo vende no digital. Ou seja, é quase nada. Se você olhar de novo para a China, que aí eu vou pegar um exemplo também muito alto, ou Estados Unidos, você vai chegar a uma penetração próxima de 60%. Mesmo considerando China continental, o tamanho dos Estados Unidos gigante, do ponto de vista territorial, né? Mas é uma taxa de penetração 10 vezes maior. 6 vezes maior.
E veja, se a gente saltar, por exemplo, só no varejo de 11% para 20% em 2 anos, é uma insanidade de gente assim vendendo, transacionando. E aí entra a galera que tá olhando para esse nicho de mercado. E eu acho que assim, os mercados estão perdendo um bonde gigantesco, né? Porque eles tiveram todo o tempo e recurso do mundo para tentar reformular, adaptar os negócios, para tentar chegar, enfim, de uma melhor maneira para novos públicos, para diminuir ticket médio de produto. Então, assim, é um mercado, é um segmento esse, né, de produtos de mercado que ainda é muito pouco explorado. Eu não tenho nenhum número de, assim, deve ser um número muito pequeno de É itens irrisório. irrisório, né? É Vocês têm irrisório. esses números? Tem alguns. Antes da pandemia, esse número quase não existia. Aham. Quando a gente olha pós-pandemia, você tem um ganho de penetração, recorrência em classe AB forte, né? Porque todo mundo pedia em casa. Porque a gente tinha Mas, recurso, né? para classe CD, assim, esse número é inexistente ainda. Pois é. Só que já começa a aparecer, né? A gente tá lá, É. começando a aparecer com 0,000. E tem a razão para não aparecer antes da Favo, e eu percebi isso no meio da pandemia, assim, não querendo dizer que é bonito trabalhar demais, mas a gente trabalhou muito na pandemia. Assim, eu tô me recuperando agora do excesso de horas de Tá, trabalho por e favor, poucas se horas de recupera. sono. Mas foi muito louco, porque é muito trabalho e tinha que botar em pé. E aí, quando você vê que as pessoas estão começando a depender daquele dinheiro, aí você tira energia do além, né, pra poder fazer o negócio. Mas em algum momento, no meio da sala, assim, eu... Tipo, 11h30 da noite, trabalhando, a sala, um caos, porque eu não tinha tempo nenhum pra cuidar da casa. Eu falei, entendi por que tá tão difícil. Porque a gente é a porta de entrada na América Latina para que a classe CDE, principalmente CD, né, que tá mais digitalizada, já consiga fazer compra de supermercado online. E por conta da redução do frete e da compra mínima. E aí, se você pega um modelo padrão de supermercado online, né, de e-commerce de supermercado, direto para o consumidor final... esse modelo não atende quem não tem dinheiro para pagar a compra mínima, ou para quem pesa muito a compra mínima ou a taxa de entrega. Então é por isso que a massa não comprava do supermercado online antes, porque o modelo não é feito para essas pessoas. Entende? Caraca, Agora você caramba. começa a repensar os modelos, porque as pessoas estão mais digitalizadas. Todo mundo... O Pix fez um papel no mercado brasileiro, assim, muito importante de fato criar acesso e digitalizar os pagamentos e incluir muita gente que estava menos, né, porque tinha medo. O cartão de crédito, para muita gente, meu pai, né, para muita gente, meu pai. Eu gosto de dar exemplo porque é muita gente, tem muita pesquisa, mas eu tenho lá em casa. E, cara, já não tem dinheiro. O que eu tenho tá nesse creditinho aqui. Eu não ponho meu cartão em lugar nenhum. Ele esquece, não quero. Pra ele cadastrar uma chave de Pix e aí cadastrar as de segurança, porque CPF, telefone, e-mail tem que cadastrar. Foi um parto da montanha invertida, assim. Eu tive que explicar muita coisa, porque ele tem muito medo. E isso é um exemplo de um reflexo mesmo de muita gente que, cara, o pouco que eu tenho, eu não vou correr o risco de tomar um golpe. Então, tinha esse medo todo. Aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho de ensinar e o Pix se consolidando e tal, a gente foi o primeiro... e-commerce no Brasil a vender itens de supermercado com Pix. E o primeiro a vender itens de supermercado com vale alimentação também. E, cara, o Pix foi realmente... É um sucesso, né? E, assim, de fato, quando a gente precisa enaltecer, quando o Estado faz um bom trabalho, às vezes a gente deixa de enaltecer. Mas, assim, foi o Banco Central que realmente conseguiu criar um ambiente regulatório positivo para a aplicação do Pix, né? Porque sem essa criação desse ambiente regulatório, não teria Pix. E o Pix é bom para os dois lados, né? Então, é bom para quem está pagando, porque, na verdade, ali, se você não tem tanto controle ali do crédito, do cartão de crédito ali, porque você paga em D mais 30, e aí tem o problema de entrar em rotativo e tal, o Pix é um pagamento, assim, rápido e 24 horas por 7. E para o lado de quem está recebendo é melhor ainda, porque o valor, quando você paga no crédito, você tem uma taxa, TED Doc, você tem horário da rede bancária, e no Pix não, no Pix
quase instantaneamente em poucos segundos. Então, na vida de um empreendedor, eu fico pensando, porque eu não tô no papel hoje de comerciante, mas o cara, por exemplo, recebe em poucos segundos aquele dinheiro que ele já recebe, ele já pode repor estoque, ele já pode ir melhorando algumas coisas ali que antes não era nem possível, porque ou recebia depois de um tempo, pagava a taxa, que ele ainda tinha que internalizar no preço, infelizmente poucas pessoas sabem precificar os seus produtos, e aí acabam descobrindo como, né? Por muitos erros. E o Pix ajudou muita gente, né? E o Pix realmente é uma solução de sucesso mesmo. Você vê na praia o povo já aceitando o Pix para comprar sei lá, um biscoito Globo no Rio de Janeiro, né? Isso é muito legal. Quando a tecnologia consegue ajudar, assim, uma gama de pessoas, independentemente da renda, né? E aí a gente está falando dessa inclusão digital. Essa inclusão digital passa por muito conhecimento e popularização de alguns temas, né? Que não são reservados só para algumas pessoas. Marina, seguinte, ó, já deu nosso tempo aqui. Eita! Muito, que rápido! É muito rápido. Mas já está mais do que convidada para outras iniciativas nossas aqui, a gente continuar também a ajudar tanta gente. Então, obrigado mesmo aqui pela sua presença. Parabéns pela tua história, assim, muito bom, assim, vocês podem contar comigo para o que der e vier aí, para ajudar a Favo aí, ajudar mais pessoas também. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, sempre para mim uma honra poder falar de um negócio que acho que me toca tanto e que ajuda bastante gente mesmo. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí e fico à disposição também de vocês que queiram tirar alguma dúvida ou sugerir algum nome para a gente trazer aqui no podcast. É só me acessar lá no @vitor_magnani lá no Instagram, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!